Hebreus, capítulo 6, versículo 10 ao 20. Vou fazer essa leitura, os irmãos acompanhem comigo. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pelas vitórias, pela vida, te louvamos pela tua presença, por esse momento que estamos agora, ó Deus, diante da tua palavra, já lemos a tua palavra e queremos pedir que o Senhor fale conosco, Deus, nos use para trazer o teu recado, que possamos falar aquilo que o Senhor gostaria que falássemos, ó Pai. Que o Senhor nos use como instrumento teu. Perdoa os nossos pecados e abençoe cada irmão que está aqui nesta noite. E todos aqueles que estão participando, que estão nos ouvindo. Que a tua graça os envolva e que o teu Santo Espírito coloque no coração de cada um aquilo que nós não pudermos transmitir com clareza, Deus. Que o Senhor faça isso por nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, essa carta aos Hebreus, nós não sabemos quem foi o autor, quem escreveu essa carta aos Hebreus, mas uma coisa nós temos certeza: a palavra de Deus inspirada por Deus. Foi alguém que teve uma vida de comunhão, uma vida de dedicação, alguém usado por Ele para trazer essa mensagem para todos nós, para todos aqueles que lêem, para todos aqueles que ouvem essa mensagem. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós ficamos maravilhados. Todos os capítulos falam de uma maneira tão clara ao nosso coração. E esse capítulo 6 que nós estamos vendo hoje, ele vem falar de exortação. Ele nos exorta.
exorta de tal maneira a nós progredir na fé. Não ficar parado, mas progredir. Nós precisamos ter uma progressão, a cada dia estar desenvolvendo. A palavra de Deus diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação dia após dia. Nós precisamos ter um progresso na fé. Então aqui já o primeiro ponto do capítulo 6 fala a exortação ao progresso na fé. Progresso na fé em Deus. E para nós progredirmos na fé, nós precisamos buscar em Deus. Para a gente ter sucesso, para a gente poder crescer, nós precisamos buscar conhecimento com humildade, mas com dedicação. E ele vem falar também dos perigos. Os irmãos deixem suas Bíblias abertas. Aqui a partir do versículo 4, ele vem falar dos perigos espirituais. Logo nós vamos pensar, mas o que é isso? Perigos espirituais. Os perigos espirituais estão relacionados com o regresso na fé. Regresso na fé. E é muito simples para nós pensarmos e termos assim um entendimento claro. O que é o regresso na fé? Aquele que orava, deixou de orar. Aquele que vigiava, deixou de vigiar. Aquele que visitava, deixou de visitar. E uma infinidade de coisas nós podemos colocar aqui como regresso. Aquele que lia a palavra de Deus, que tinha prazer em ler a palavra de Deus, não tem mais prazer em ler a palavra de Deus. Aquele que gostava de ouvir, não gosta mais de ouvir. Isto é regresso na fé. Mas hoje nós vamos falar sobre um ponto muito importante também para a nossa vida. Nós demos uma olhada sobre os perigos, a exortação a prosseguirmos firmados também, mas hoje nós vamos falar sobre esperança. A esperança que nós temos firmada em Deus. Mas existem muitos tipos de esperança. Nós vemos pessoas que falam de esperança, mas não falam da maneira correta como nós pensamos, da esperança em Cristo Jesus. Esperança bíblica é uma firme convicção de que as promessas futuras de Deus serão cumpridas. Nós temos esperança em Deus. Por que nós temos esperança? Porque nós cremos na palavra de Deus. Ela nos traz para nós essa certeza. Então a nossa esperança não é uma esperança, eu acho que vai acontecer. Não, é uma esperança concreta, uma esperança fundamentada, sólida, em que nós podemos confiar. A esperança não é um desejo, mas é uma certeza do que acontecerá. Eu creio que cada um que está aqui tem essa certeza do que vai acontecer. Eu tenho certeza do que vai acontecer na minha vida. Vai ter um ponto final. Mas eu tenho a certeza e tenho essa esperança firmada no meu coração, a minha fé firmada, que eu estou com Jesus. Esse é o desafio que eu gostaria de passar para a igreja nesta noite. Você está com essa certeza, você tem essa esperança firmada, que se você fechar o olho hoje, você está com Jesus? Se Deus te chamar, você está firme com Jesus? Ou você tem alguma dúvida?
Essa palavra é para todos nós. Então a esperança não é um desejo. Eu desejo estar com Jesus. Eu tenho certeza que eu vou estar com Jesus. Eu tenho certeza. O qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que vai além do véu. Aí Hebreus 19 fala sobre isso. Quem é a âncora da nossa alma? O próprio Jesus, é Ele que nos oferece, é Ele que nos dá essa certeza para nós. A esperança tem um lugar ao lado da fé e do amor, como uma das virtudes cristãs que o apóstolo Paulo apresenta em 1 Coríntios 13, que ele fala da fé, a esperança e o amor. As três coisas andam junto e tem que andar junto na nossa vida cristã. O cristão precisa de ter esperança e ter a fé firmada, a esperança e amor. A esperança é usada de duas maneiras na Bíblia. Eu achei tão interessante quando estava meditando sobre esse texto e analisando, pude ver a menos comum. Qual é a menos comum em que nós vemos as pessoas falarem? A menos comum destaca Cristo, é a nossa esperança de vida eterna. Por que menos comum? Porque são um grupo pequeno, são poucas pessoas que falam desse amor, dessa certeza, dessa esperança em Deus. São muito poucas pessoas. Quem são salvos? São um grande número ou um pequeno número? É um pequeno número. Então, pessoas que têm essa certeza são poucas pessoas, são as menos comuns que falam a respeito da esperança firmada em Cristo e destaca que a nossa esperança está em Jesus. Isso é para nós cristãos, para nós que professamos a nossa fé em Cristo. Então nós falamos e expressamos que a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está nas pessoas, mas a nossa esperança está em Jesus. Mas tem um outro tipo de esperança mais comum. O que mais as pessoas comentam e falam? Muitas pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus diz: está se cumprindo a Escritura, mas eu não quero me render a Cristo. Eles não falam que eles não querem se render a Cristo, mas falam: está se cumprindo a Escritura. Está vendo o que está acontecendo? Está chegando ao fim. É o fim dos tempos. É o mais comum que nós vemos. Você está vendo o que está acontecendo com o planeta, com as coisas? O mundo é o fim dos tempos, mas não fala da âncora que nós temos, não fala da salvação em Jesus. Então essas são as coisas mais comuns que nós vemos. Aqui no versículo de número 11, os irmãos que estão com suas Bíblias abertas, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Eu vou ler o 12 também para a gente comentar um pouquinho. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O versículo 11, ele está desafiando a nós a continuar. Desejamos, porém, o autor de Hebreus diz: desejamos que você continue com a mesma diligência. Não fique desanimado, não fique querendo voltar para trás.
Não seja aquela pessoa que uma hora está firmado, outra hora não está. Mas ele fala, continue. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim. Olha que palavra maravilhosa, que aconselhamento. Continue com a mesma diligência de quando você aceitou a Jesus, você entregou seu coração para Jesus. Continue crescendo, continue buscando. Não pare, não volte, não pare no meio do caminho. É isso que ele está dizendo. Continuar com a mesma diligência, continuar firmado, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. E é muito fácil nós pensarmos, alguém que duvida não pode ter esperança. Como que Deus vai chamar um filho teu? Como seria a situação se naquele momento que o Senhor chamar, eu estiver desanimado? Deus é soberano, mas é de se pensar. Seria tão bom se a gente estivesse preparado, em oração, aguardando. Nós ouvimos de manhã, falando da palavra de Tim Keller, que ele queria estar com Jesus. Eu quero estar para casa, olhar para Jesus. No versículo de número 12, diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. Essa palavra indolente, para que não vos torneis indolentes, é aquela pessoa que é desanimada, que é lento, que usar uma palavra assim que é usada como essa palavra indolente, uma pessoa lerda, uma pessoa que não quer ouvir, uma pessoa que está cansada à toa, eu não quero ouvir mais. Esse é o indolente. Não seja indolente, mas tenha, por outro lado, tenha prazer. Não seja desanimado, não seja tardio, não podemos ser tardio para ouvir, sem vontade. Todos nós sabemos disso. Para nós orarmos, nós precisamos, primeiramente, tomar uma decisão. Nós vamos orar. Para eu fazer isso, eu preciso querer. Para eu ir na igreja, eu preciso querer. Ninguém vai trazer você a força na igreja, nem eu. Mas nós precisamos querer, se dispor. Então não podemos ser indolentes, desanimados, lentos, sem ânimo. Quanta coisa nós podemos falar, o que essa palavra indolente representa. Paulo lembra aos cristãos que enquanto o reino não chega, devemos em plenitude. Não chega em plenitude. Enquanto o reino não chega em plenitude, o que nós devemos fazer? Nós podemos ter esperança. Enquanto o reino não chega, enquanto Jesus não volta, enquanto nós não chegarmos naquele ponto que acabou esse mundo, esse é o tempo, essa é a plenitude em que venceu o nosso tempo nesse mundo. Nós devemos manter viva a nossa esperança. Precisamos manter viva a nossa esperança, bem calorosa e firme. E essa palavra é para todos nós, não é só para você, é para mim também. É para todos nós. Precisamos manter firme a nossa esperança.
Embora a vida do cristão seja marcada não só de triunfo, mas por sofrimento, também o fundamento da esperança está na divindade. É o texto de 2 Coríntios 7, versículos 7 a 18, mas nós vamos ver aqui apenas do 16 ao 18, que está em 2 Coríntios 4, vamos ver somente o 16 a 18, que fala sobre o desígnio e efeito das aflições. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então a nossa esperança não é aquilo que nós vemos, mas é eterna. E para nós vermos essa esperança, sentirmos e ter fé nessa esperança que nós estamos falando, ter a nossa fé firmada nessa âncora que é Jesus, que assegura a nossa vida, assegura a nossa fé, que faz com que nós não desanimamos, que faz com que nós prosseguimos, que faz com que o nosso velho homem não prevaleça, embora muitas vezes nós estejamos desgastados, podemos dizer assim, pelas enfermidades, pela idade, pela vida, pelo sofrimento, mas o nosso novo homem, o homem interior, ele se renova a cada dia. Se renova como? Se renova pela palavra, pela graça de Deus. Nós temos as nossas forças renovadas. A palavra de Deus diz que mesmo na velhice, aquele que serve a Deus, mesmo na velhice, ainda darão frutos. Nós vemos também, em primeiro lugar, o crente olha para a morte. Como eu acabei de dizer, nós olhamos, um dia nós vamos morrer. Um dia esse mundo vai se acabar para nós. Se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer, sim. Mas qual é a nossa esperança que traz para nós a ressurreição? A ressurreição de Cristo nos trouxe essa esperança para todos os cristãos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria, o que a palavra de Deus diz? Seria vã a nossa pregação, seria vã a nossa fé, não teríamos esperança. Mas Cristo ressuscitou, e diz lá no versículo 20 que Ele adentrou além do véu, garantindo assim para nós e mostrando para nós que nós devemos manter a nossa fé, a nossa tocha acesa, firme na esperança que Jesus está cuidando de nós e vai levar até o fim, e cuidará até o fim. Segundo lugar, o crente tem o Espírito Santo como garantia do reino. Sua presença nos fortalece e nos anima a crer que Deus está conosco em todo o tempo. O Espírito Santo que nos faz isso, nos anima. E que bom nós termos essa certeza que o Espírito Santo está dentro do nosso coração, em cada um de vocês, cuidando, animando, guiando, fortalecendo, dirigindo a sua vida, fortalecendo a sua fé, dando ânimo e restauração, conduzindo
para o caminho certo. Nós vemos então no texto que nós lemos, mais apuradamente no versículo 13 ao 20, o autor nos mostra que não devemos descuidar da nossa vida espiritual. Não devemos descuidar. Tome cuidado. Nós temos tanta coisa para nós resolvermos. Todo dia, é incrível. Todo dia você tem coisas para você resolver. E glória a Deus por isso. Se estamos tendo condições de resolver, estamos se locomovendo, é porque Deus está sustentando. Mas precisamos não cuidar somente das coisas corriqueiras do dia a dia. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Ele exortou para que não venhamos a apostatar da fé. Que triste alguém que se apostatar da sua fé, apostata da sua fé. Eu não tenho mais fé, eu não quero mais igreja, eu não quero saber mais, eu não quero ouvir mais. Chega, como é triste. E nós sabemos que existe pessoas assim. Muitos que já estiveram no nosso meio, muitos que já sentaram nesses bancos, hoje estão longe, não querem ouvir, não querem ouvir falar, não querem buscar, não querem orar, porque é impossível. Eu pelo menos vejo isso, é impossível aquele que está ligado com Jesus, aquele que ora, aquele que lê, aquele que busca, se ele não sente vontade de estar aqui com os irmãos. Nós temos eu tenho essa certeza que essa pessoa aos poucos vai morrendo, como aquele tiçãozinho que foi tirado da companhia dos outros que estavam queimando. O fim dele é se apagar e virar cinzas. Então, ele vem nos exortando para que não venhamos apostatar da fé, deixando de seguir a Cristo, mas que permaneçam fiéis para ser abençoado. Isso é promessa que nós vemos isso no versículo 14, que nós lemos de Hebreus. Ainda no versículo de número 15, fala da vida de Abraão, da promessa que Deus fez para Abraão. E Deus prometeu que abençoaria. E eu fico pensando, será que foi fácil para Abraão? Deus fez a promessa para ele. Você vai ter um filho. Você vai ser uma grande nação. Mas como? Eu já sou velho. Não tenho filho. Apesar das pressões para desistir, e eu estou falando assim, pensando em Abraão, muitas coisas devem ter sido oferecidas para ele, até a sua própria esposa riu. Será que também nós não temos recebido ofertas? Muitas vezes, ofertas que nós nem vemos, mas essas ofertas são satânicas para nos afastar da comunhão e da graça de Jesus. Não podemos dar ouvido às vozes estranhas, mas somente dar ouvido à voz de Deus que encontramos na palavra de Deus. Mas Abraão, ele confiou em Deus, e nós sabemos, pela palavra de Deus, que ele
obteve a promessa, ele recebeu a promessa, mas ele confiou em Deus e recebeu a promessa. Então o desafio também para nós, prossiga. O autor, na carta aos Hebreus, está nos convidando hoje, continue diligentemente, crescendo, não volte para trás, cresça, procure crescimento na fé. No versículo 18, diz: duas coisas imutáveis. Duas coisas imutáveis. Está no versículo 18. Acontece. Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Deus não mente. Ele cumpre tudo o que promete. Então são dois pontos aqui nesse versículo 18. O primeiro, Deus não mente, porque ele cumpre o que promete. E o segundo, forte alento teremos nós. O que significa para nós esse forte alento? Forte alento, conforto, ânimo, encorajamento, vigor. O que é vigor espiritual? Uma pessoa que tem vigor espiritual é alguém que louva, é alguém que busca, é alguém que fala de Jesus, é alguém que vive Jesus. Quem tem vigor é aquele que está vivo, aquele que transborda Cristo, que as pessoas veem Cristo na vida dele. Esse é aquele que tem vigor espiritual, é aquele que pode as pessoas ver Cristo na nossa vida. E no versículo de número 19, para nós concluirmos a nossa meditação, diz assim: a âncora da alma, a conexão do crente com Deus. Vamos ler o versículo. O qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o versículo 19, que nós queremos frisar, para nós concluirmos, né? Jesus, ele, como nós já falamos no início, ele ressuscitou e adentrou além do véu. Está nos aguardando, está intercedendo por nós. O qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. A âncora da alma, conexão do crente com Cristo. A conexão do crente com Cristo. Estar ligado com Cristo. Nós temos sim a nossa âncora da alma, que é Jesus, se estivermos ligados com Ele. Se não estivermos ligados com Ele, não temos não. Mas se estivermos ligados com Ele, Ele estamos ligados, está firmado na parte mais segura. Essa palavra quer dizer estar ligado e firmado na parte mais segura do tabernáculo celestial. A âncora da alma, Jesus Cristo, aquele que nos assegura pela mão, aquele que nos conduz o tempo todo. Jesus Cristo. Precisamos ter isso em nosso coração e mente, essa certeza, e jamais deixar que algum tipo de dúvida venha roubar essa promessa de Deus. É promessa de Deus. Promessa de Deus, lá desde os tempos passados, desde
de quando os nossos pais pecaram, Jesus prometeu: eu vou, da semente da mulher há de nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, e Ele para pagar os nossos pecados. E depois, quando Jesus volta, Ele envia o Espírito Santo para estar para sempre conosco. Que maravilha, meus irmãos! Nós não podemos deixar que nada venha roubar essa alegria, essa clareza que nós temos da palavra de Deus. Não é todas as pessoas que têm esse esclarecimento. Tem muitas pessoas que nem sabem disso. Tem muitas pessoas que nem sabem que o Espírito Santo está o tempo todo cuidando de nós, que Jesus ouve as nossas orações, que Jesus intercede por nós. Jamais deixemos que algum tipo de dúvida venha roubar essa promessa de Deus. Nós sabemos que quem lança a dúvida no nosso coração é o adversário. Não podemos ter dúvida. Pelo contrário, manter nossa fé em Jesus sempre firme e confiante que Ele está conosco. Que Deus nos abençoe. Amém?